Irmãos, eu venho lá de Maceió, estou cuidando de uma igreja presbiteriana, sou pastor presbiteriano, ministro ordenado da IPB. Veja que ponto chegamos, né? É brincadeira. Mas eu queria compartilhar com os irmãos o que eu tenho vivenciado e o que eu entendo de vivência, o que eu entendo que é viver o Evangelho, o que é ser de Deus. E tem a ver com o meu testemunho. Eu vou falar um pouco, vou ler um texto grande, eu decorei, mas nós vamos ler. Mas eu vou parafrasear. Eu decorei, eu não sei nem se eu já não preguei isso aqui, porque eu sou um pregador monotemático. A sorte de vocês é que eu só venho aqui de vez em quando. Eu não sei nem se eu já não preguei isso daqui, mas eu estou apaixonado por Jó 29. Se eu preguei, vocês me desculpem, lá vai de novo. Eu decorei o capítulo 29 de Jó. No capítulo 29, Jó está pensando que Deus não é mais amigo dele. E ele diz: eu tenho saudade do tempo em que Deus era meu amigo, quando eu, guiado por sua luz, caminhava em meio às trevas. Eu saía na porta da cidade e lá me era dado um lugar para sentar. E quando eu falava, os jovens se punham em pé, os velhos se calavam e botavam a mão na boca, os magistrados não me replicavam. Ele diz lá no 29, quando eu falava, ninguém me replicava. Aliás, eles esperavam ansiosamente por me ouvir falar. Quando eu sorria para os homens da minha cidade, eles mal acreditavam. Não desprezavam a luz do meu rosto. E ele diz, eu era olhos para o cego, pés para o coxo e pai dos necessitados. Até a causa dos desconhecidos, eu examinava cuidadosamente. Ele diz, eu feria o perverso no queixo para fazer cair das suas garras a vítima. Aí ele vai dizendo que a bênção do que ia perecendo vinha através da sua vida. E lá no fim ele diz, eu me assentava como príncipe no meio das suas tropas, como alguém que consola os que choram. Mas eu vou pedir ao pastor que, bota aqui, chega pastor, leia aí. O capítulo todinho, 29, todo. Palavras de Jó. Tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente e eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor da minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. Todo-Poderoso ainda estava comigo e eu tinha meus filhos ao redor. Os meus pés eram lavados em leite e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Naquele tempo, eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam caminho ao me ver e até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam. Todos os que viam falavam bem de mim, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas. Era honesto em tudo o que fazia. A retidão me cobria como um manto e a justiça eu usava como turbante. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e seus dentes resgatava as vítimas. Por certo morrerei rodeado por minha família, pensava.
depois de uma vida longa e boa, pois sou como a árvore cujas raízes chegam até a água, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Recebo sempre novas honras, e a minha força vive renovada. Todos escutavam meus conselhos, ficavam em silêncio e esperavam que eu falasse. E depois que eu falava, nada tinham a acrescentar, pois o que eu dizia os satisfazia. Esperavam minhas palavras como quem espera a chuva, bebiam-nas como chuvas de primavera. Quando estavam desanimados, eu sorria para eles, valorizavam meu olhar de aprovação. Como um líder, eu lhes dizia o que fazer, vivia como rei entre suas tropas e consolava os que choravam. Aleluia. Tem som aqui. Ah, bom. Gente, eu penso, vamos orar, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa igreja. Obrigado por cada irmão que quer ouvir a tua voz, Senhor. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos e fala conosco hoje, Senhor. Que o teu Espírito que inspirou esta palavra, que preservou esta palavra até hoje e que nos trouxe hoje diante dela, que seja Ele mesmo a nos ministrar, em nome de Jesus, amém? Irmãos, só para a gente entender como é importante o que a gente leu, eu queria te dizer uma coisa. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, certo? Não é verdade? Um dia Ele viu. Um dia Ele olhou e mostrou ao cosmo inteiro, aos filhos de Deus, inclusive o diabo, de atrevido. Ele chamou a atenção do cosmo inteiro, do universo inteiro, de todos os anjos, e disse: olha, quero que vocês prestem atenção num homem. E perguntou ao diabo: você viu o meu servo Jó, homem bom, temente a Deus, que se desvia do mal? Agora eu quero que você pense nisso. Você ouviu a leitura do texto, você viu como vivia aquele homem, e você sabe que Deus disse isso a respeito dele. Agora bota aí o teu nome. Imagine Deus falando para o cosmo inteiro, para o universo inteiro, para todos os anjos. Bota aí o teu nome. Você viu meu, como é teu nome, irmão? Rogério. Você viu meu servo Rogério? Que guitarra maravilhosa que ele toca. O cara, muito bem. Mas não é só isso não. Não é só isso não. Ele anda na cidade dele, onde ele mora, na comunidade dele. Ele anda como um servo meu, como meu amigo. Quando ele vê uma briga entre Jesus e Salomão, ele fica com Jesus, porque Salomão disse assim: não se meta em briga alheia, que é como pegar um cachorro pelas orelhas. Jesus se meteu numa briga alheia, num problema alheio, numa dívida que não era dele, e não escapou com vida. O problema era meu e seu. Aí, imagine Deus dizendo: ele é assim que ele vive. Eu fiz um compromisso com Deus, irmãos, eu não passo por uma briga sem me meter nela. E outro dia eu entrei numa enrascada, porque eu estava entrando numa comunidade, eu gravo lá numa comunidade, né? E aí quando eu entrei, tinha um cabo sem camisa, todo suado, com a pá na mão, querendo matar o outro, e o outro menorzinho, mais atrevido. E aí aquele alvoroço. E eu falei: meu companheiro, pelo amor de Deus, olha, eu tenho um compromisso com Deus, que eu não deixo uma briga prosseguir. Então você me ajude, senão eu estou perdido aqui, bicho, me ajude. Aí o irmão dele veio, a gente se abraçou com ele e levou e disse para o cara: você é doido, bicho, você está confiando em quê? Pelo amor de Deus, olha o tamanho desse cara, bicho, que sossega e tal. O Jó disse: eu feria o perverso no queixo e fazia cair das suas garras a vítima. Mas se a gente vê um marido batendo na mulher, a gente usa o ditado popular. Qual é o ditado popular?
não se mete a colher. Eu falei, mas ele está matando ela. Eu falei, mas fazer o quê, né, bicho? Eu mesmo não. Eu pastoreava uma igreja numa periferia brava. A irmã viu um negócio lá e falou, mas pastor, você acha que eu devo ser testemunha? Eu falei, como assim? Você deve ser testemunha? Eu falei, a irmã é testemunha? Porque a questão foi, você é testemunha? Você viu? Agora resta saber se você tem coragem de dizer, sim, eu vi. Porque o fato é que você é testemunha. Mas em alguns lugares você, para sobreviver, para escapar com vida, você diz, não, eu não vi. Não vi, não escutei, não sei de nada. Não me pergunte. O Jó era diferente. E ele estava na cidade. Jó estava na cidade. Rogério, você vive numa cidade, numa comunidade. Hoje, a noção de cidade é diferente. Eu tenho vivido umas coisas bem interessantes agora, lá em Maceió, e eu não quero ser pastor de uma igreja somente. Eu quero ser pastor da cidade, da comunidade. Aí eu disse, em Maceió não tem favela, tem grota. Até tem favela, mas o que tem lá é grota. É um fenômeno que acontece em Maceió. No Rio é para cima, é morro. Em Maceió é grota. Eu entrei lá numa grota, fiz um auditório, cabe 110 pessoas, assim, um negócio que vai subindo e ficando redondo, assim, um areópago. E lá a gente está desenvolvendo umas coisas, está a fim de desenvolver. Inclusive, a maior vitória que eu tive agora é que um casal, que ainda vai casar, o rapaz tem 21 anos, acabou de se formar, acho que é mecatrônico, o cara é um cabeção, inteligente, e vai morar dentro da grota, dentro da comunidade, para passar para a casa que eu comprei, mas que é dele, assim, ele vai viver lá até o Mané chegar. Você tem que passar por umas 10, 15 pessoas fumando maconha. E aí, gente, beleza, tudo bom? E passar, que só tem coragem de ir quem já conhece a comunidade. E ele viu, conheceu um projeto que é mundial, se não me engano, mais no México e no Canadá, que é Muda-te. Muda-te para dentro da comunidade e faz alguma coisa por ela. E ele entrou em contato com o pessoal e falou, rapaz, você do Brasil está entrando em contato conosco, isso é resposta de oração. Mas eu quero dizer a você que Deus tem a expectativa de que o amigo dele, porque Jó diz, eu era amigo de Deus, eu tenho saudade do tempo que eu era amigo de Deus, porque ele está pensando que não é mais. Jó está dizendo, eu tenho saudade do tempo que eu era amigo de Deus, e onde ele estava, onde é que ele ia? Na porta da cidade. Eu tenho a impressão, olhando para alguns textos bíblicos, que Deus quer que o seu amigo, que o justo de Deus, esteja na cidade. Por exemplo, se você der uma olhada em Jeremias 5:1, alguém pode ler aí, bem rapidinho, com voz de locutor de FM. Jeremias 5:1. Eu aprendo nesse texto que Deus quer que o justo de Deus, a pessoa de Deus, amigo dele, esteja na praça pública. Como é que é aí? Corram todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor. Procurem por toda parte, busquem em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Deus não vai destruir o quê? Por causa do quê? Por causa de um justo. Se a gente aprende em Gênesis 19, que Sodoma e Gomorra não serão destruídas por causa de 10 justos, a gente está aprendendo aqui que por causa de um justo, se tivesse lá, porque Jeremias está desesperado, Jeremias é um profeta aperreado, porque tudo que ainda vai acontecer com o povo, ele começa a viver agora. Ele está desesperado e ele está dizendo, essas mulheres que andam agora balançando seus penduricalhos, seus enfeites, as princesas de Israel, um dia vão disputar quem vai comer primeiro o filho de quem, porque não tem comida para comer. Ele está dizendo ao povo, vocês vão virar comida de chacais, vocês vão ser comidos pelos urubus no meio dessa cidade. Quando eles estão cantando,
Grande é o Senhor, alegria de toda a terra. Jerusalém está cercada dos montes, jamais será abalada. Jeremias sabe, esse povo mente, eles roubam. A dúzia deles é de 11 ou 10. O quilo deles é 800 gramas. Eles estão mentindo, sacaneando todo mundo, e Deus não fecha com isso. Deus não está aí. Eles estão dizendo que Deus é deles, mas Deus não está de acordo com como eles estão vivendo, e eles vão ser levados cativos. Jeremias está aperreado com o que vai acontecer com a cidade, está sofrendo, e Deus diz: então tá bom, vamos fazer um negócio. Vamos fazer um negócio. Porque o que eu estou vendo é que não tem ninguém que presta. Deus diz assim: ó, vocês dão banquetes, bebendo bebida e vinho fino, com o dinheiro das multas aplicadas injustamente. Você já viram hoje nos nossos dias alguma multa de trânsito justa? Venham comigo. Acaba vai subindo de Santos com um caminhão carregado de cimento, a carga mais horrorosa para um caminhoneiro, morre de trabalhar para ver se ganha 100 cruzeiros. É melhor ir vender picolé numa caixinha de isopor do que ter um caminhão carregado de cimento. Aí o guarda para ele, porque não vai parar aquele carrão, o jipão que está passando lá naquilo, não tem nem condição de acenar para ele. Vai parar o coitado que está subindo ali, se arrastando. Para ele, aí tem uma lâmpada queimada. Ele vai aplicar essa multa. Pois Deus está dizendo, é assim que esses caras estão vivendo. Eles estão dando banquete com o dinheiro das multas aplicadas injustamente. Jeremias, não tem ninguém que preste nessa cidade. Elas estão dizendo que são meu povo, que eles são santos, mas ninguém presta. Eles vão para a igreja e cantam, mas eles estão num sistema de corrupção, está tudo errado. Jeremias fica aperreado. Deus falou: então vamos fazer um negócio. Percorra as ruas da cidade. Circundai as praças de Jerusalém, a ver se encontra um justo, e eu perdoarei a cidade. A gente aprende aí que há um julgamento de cidade. E que o justo de Deus, na sua cidade, Deus espera de você, que veio aqui, que cantou que Jesus é o centro, e Ele é mesmo. É nele que a nossa vida acontece. Pois Ele quer de você, que você, quando terminar aqui esse culto aqui, você saia cheio do Espírito Santo assim, e olhe para esse mundo assim, como dizendo: isso aqui tudo é do meu Pai, Ele me colocou aqui para cuidar de tudo isso daqui, porque a Bíblia diz a seu respeito, que você vai indo de força em força, e quando você passa num vale podre, transforma ele num manancial. Amém? Outro dia eu fui para a feira com a América, e ela entrou lá na feira, e eu fiquei numa praça. Aí na praça, eu ainda morava em Guarulhos, tinha um bocado de lixo, não sei o que, eu fui na vizinha e falei: você me empresta uma vassoura, um saco de lixo e uma pá? Enquanto ela fazia a feira, eu fui varrendo a praça. E a gente tem um projeto chamado Servo Cidadão, que vocês estão convidados a me convidar. Eu venho de Maceió, está barato, passagem, não está barato, mas vai ficar. Eu venho aqui, a gente vai numa praça da cidade, a gente ajeita a praça da cidade e leva essa orquestra para tocar. Sabe por quê? Porque os justos não estão indo às praças, e Deus mandou procurar o justo onde? Procura nas praças, vê se tem na rua. Os justos não vão às praças. As praças é para o pessoal que vai usar droga. A gente se afastou da praça. Tem um lugar chamado coreto, mas o coro da igreja não vai cantar no coreto. O coro da igreja só fica cantando para os crentes. Essa orquestra linda e maravilhosa, talvez ainda não tenha ido à praça. Talvez a gente possa ir à praça. Deus falou: procura o justo na praça. Circundai as praças, percorrei as ruas de Jerusalém. Se vocês encontrarem lá uma pessoa justa, eu perdoarei a cidade. Você tem responsabilidade com a cidade em que você vive. Você tem responsabilidade. Você é de Deus. Como Deus disse de Jó: viste o meu servo Jó, homem bom, temente a Deus, que se desvia do mal. E como é que ele vivia? Orientando as pessoas da cidade, influenciando a juventude, dispunha de linguagem com a juventude. Eu conheço um major, que eu chamo ele de Major 29.
Ele é major da polícia e diretor de presídio em Fortaleza. Eu fui lá para falar, para dar uma palestra sobre a missão do amigo de Deus no espaço público. Mas eu fui lá para aprender, que eu ia falar o mesmo tema no Rio de Janeiro. Então eu fui lá para aprender. Lá tem um menino, Renan, o nome do menino, filho do rico, um alto funcionário do estado lá. Aí ele sai na rua, o pai dele dá dinheiro para ele comer num restaurante chique, ele vai no Bom Prato. Aí chega lá, paga comida para uns 10. Aí pega um caba todo mijado assim, aí vai e leva para casa. Aí quando chega na porta do condomínio, o cara diz, não tem condição não, esse cara não pode entrar aqui não. Ele fala, beleza, joia. Aí sai com o cara, deixa ele lá na esquina, e sai com o carro do pai, assim, os vidros tudo preto. Aí o cara entra. Ele leva o cara para casa, dá banho e dá uma roupa do pai dele pro cara. Eu saí com ele para a gente tocar um forró lá no meio da rua, na feira. Todo mundo conhece o rapaz. Agora vamos voltar para o major. O major, na mesma igreja, do Armando Bispo. O major, diretor de presídio. Eu fui na rádio tocar. O preso escuta. A mãe dele liga para ele. A filhinha dele fala com ele. Ô pai, não sei o que, eles conversam lá. A rádio. Tem uma rádio que fala dentro dos presídios. Ele escuta na caixa de som. Domingo eu vou aí, meu filho, não sei o quê. Botou as mulheres dos presos que vão lá visitar, ele botou um lugar legal. Botou a polícia para estudar hip hop. Polícia dialogando com a juventude. Eu chamo ele de Major 29. Inclusive, ele diz polícia. Vem de polis, política, tem mesmo, é a mesma coisa. A gente pode, inclusive, dizer isso para o policial. Quando o policial vier nos abordar, assim, cheio de grosseirias, fala, eu queria dizer que você é uma pessoa muito importante. Você é de uma instituição que pensa na polis, na cidade, daí polícia. Deus espera que o justo dele esteja na cidade. É isso que ele espera. Esse homem, ele é odiado por alguns, mas ele é amado por muita gente. E não dá para não ter inimigos, porque a Bíblia diz que aqueles que quiserem viver piedosamente hão de padecer e tem que ter coragem de ser sofredor. Eu tenho um amigo, pastor Israel, que ele diz, rei tem que ser guerreiro. Rei tem que ser guerreiro. Não dá para viver morrendo de medo. Em Hebreus diz que Deus nos libertou do medo, aquele medo que nos mantinha escravo do diabo. Deus nos libertou do medo. Quem tem medo de morrer, não tem coragem de viver. Tem que ser guerreiro. Jó diz, eu feri o perverso no queixo, para fazer cair das suas garras a vítima. Tem situação que não dá para ficar pensando em muito e se poupar. Gente que quer se poupar demais, não faz alguma coisa que requer coragem, que requer ousadia, não faz a diferença. Mas o Jó vive desse jeito. Esse major vive desse jeito. Ele faz um trabalho com a polícia, bota a polícia para dialogar com a juventude, diz, não, eu quero a gente dialogando com a juventude. Nós somos servos, nós trabalhamos para o bem da cidade. Haverá um julgamento de cidade, Jesus falou disso. Ai de ti, não falou? Há um julgamento de cidades, e tem a ver com a nossa performance. A gente não está acostumado com essa ideia da cidade. A gente pensa na igreja, mas a igreja é para a cidade, para a comunidade. É para isso, e você vai sair daqui, hoje é a celebração daquilo que a gente vive. Aqui não é a casa de Deus, e é a casa de Deus. Que até Salomão, quando fez o templo, que não é aquele da Avenida Celso Garcia, né? Ele fez o templo e falou, mas que loucura, Senhor. Eu achar que o Senhor pode morar num templo, nem do Zé de Macedo não cabe o Senhor. O Senhor é muito grande, não cabe aqui nesse templo, é loucura minha. Mas, Senhor, que estejam os teus olhos e os teus ouvidos atentos a toda a oração que se fizer neste lugar. Que a sua oração seja como aquela oração da Ana Alzira, que diz, Senhor, eu acho que o Senhor está para inventar alguma coisa, o Senhor vai fazer alguma coisa aqui, não vai, na Vila dos Remédios? O Senhor, por favor, me usa. Estou aqui, Senhor, o Senhor pode contar comigo, eu sei que eu sou pequenininho, mas o Senhor me usa, por favor. Amém? Na sua cidade, na sua comunidade, com seu vizinho.
tem muito jeito de servir a Deus. Eu tenho uma amiga velhinha de 70 e poucos anos. Se ela souber que eu estou falando dela, chamando ela de velhinha, ela vai ficar brava. Mas ela tem um ministério muito doido. Ela sai, aí chega numa cafeteria. Ela assim tem um apartamento em Santana e tal. Ela chega numa cafeteria, ela diz: me dá um café, senta na mesa e fica esperando. Deus, manda alguém. Manda alguém aqui. Manda alguém aqui nessa mesa. Manda alguém. E Deus manda. A pessoa começa a conversar, daqui a pouco começa a chorar. E ela está. Sabe o que é que Isaías 50, versículo 4 diz? O Senhor fala comigo de madrugada. E eu sou como um aluno que presta bastante atenção. Eu escuto. Ele me deu uma língua de erudito. Ele me deu uma boa palavra para que eu tenha o que dizer ao cansado. Amém? Isso é ser crente no mundo. Sua vida é um acontecimento. Sua vida é um acontecimento. Você tem que ser como Paulo. Aqueles que andam alvoroçando o mundo estão por aqui. Eles se reúnem lá na Avenida dos Remédios 675. Aqueles que estão alvoroçando esse lugar. Você precisa ver, eles estão lá com aquela carinha deles, adorando Jesus, o Senhor centro. Quando eles saírem de lá, bicho, eles vão virar isso aqui de ponta cabeça. Não é? Sua vida é isso aí, meu. Você não é qualquer um para viver de qualquer jeito. A Bíblia diz de você: você é raça eleita, povo de propriedade exclusiva, isso é de Deus. Santo é isso aí. Fechado, reservado para Deus. Que nem aqueles ônibus que vêm meia-noite assim, escrito reservado. Você é reservado para Deus, vai passando direto para Deus, mas para fazer a vontade dele aqui. Essa é a sua vida aqui. Você vem aqui e celebra aquilo que você vai viver no dia a dia. Tem gente que tem ministério dos mais diversos. Tem gente que tem ministério de levar cafezinho nos enterros. O cara morre, não sabe nem quem é o cara, vai com uma garrafa de café, umas bolachinhas, leva, tenta ver quem é o parente, chega perto e ministra. Eu estou ensinando os crentes da minha igreja: ó, se você foi num velório, todo mundo, leve a Bíblia. Procure saber se tem um sacerdote lá, seja um padre, um pastor. Se não tiver ninguém, peça à família para dar uma palavra. Não bote o morto nem no céu, nem no inferno. Console a família. Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Não é? Você é crente, meu irmão. Você é crente. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que você existe. Amém? No mundo, na cidade. Na cidade, eu vou contar um negócio. Eu estava lá em Maceió, na comunidade, sábado à noite, sábado à tarde, a gente pega o violão. Comunidade perigosa, violenta. Só para vocês terem uma ideia, eu e o irmão Calado, um dia nós estávamos lá, aí brincando com os meninos, tocando violão. Eu queria até ter passado o vídeo, mas é muita coisa para dizer agora. Depois eu vou deixar o meu zap e vocês vão lá visitar. A gente subiu, 2 meninos subiram com um revólver de brinquedo e foram assaltar uma barbearia. Só que naquela barbearia, os policiais cortam o cabelo. Ele com um revólver de brinquedo, mas o policial estava com um revólver de verdade. O policial de fora atirou na porta de vidro, matou os 2 na hora, que aliás é uma responsabilidade, porque queria ter matado outra pessoa passando, mas eles perderam a vida por nada. Mas a gente estava um dia nessa comunidade, e a gente aqui tocando violão, tentando fazer aqui um culto, que a gente vai para a rua, né? Como Paulo disse, eu não deixei de pregar o evangelho de casa em casa e também publicamente. Nós estamos lá com o violão. Aí um rapaz botou aquele som lá do Nordeste, que lá no Nordeste o cara não tem dinheiro para outra coisa, mas para comprar uma boca de som, eles chamam boca de som, alto-falante de 18 polegadas. Aí, bum, e o mundo tremendo, as portas da casa dele fazendo assim, bum, bum. Aí eu perguntei para o Neemias, você sabe quem é o dono desse som, você pode me apresentar ele? Neemias falou, apresento. Aí eu, domingo à noite, falei na igreja, eu vou preparar uma tapioca. Irmãos, eu faço uma tapioca que é uma aventura. Vou preparar uma tapioca, um cafezinho e vou chamar ele. Eu disse isso domingo à noite. Segunda-feira eu fui sentar tijolo, que eu sou pedreiro. Aí estou lá sentando tijolo. Aí lá vem ele e o Zé da Bolsa, que é uma figura assim,
né, lendária lá na. Vem os dois conversar comigo. Eu digo, rapaz, Deus é muito ligeiro. Rapaz, eu falei de tu ontem à noite na igreja e tu traz aqui. Sabe quem te trouxe aqui, camarada? Quem trouxe você aqui foi Deus. Porque eu falei que eu ia preparar um café, não precisou nem do café da tapioca. Tu está aqui, bicho, conversando comigo. E eu estou querendo viver assim, irmãos. Eu queria lhe desafiar a olhar para o mundo. Olhar para o mundo. Aliás, eu digo para os crentes da minha igreja, se você está vindo para a igreja e viu alguém caído, uma Brasília velha quebrada, um Fiat 147, quase que não tem mais, né? Não venha mais não, meu irmão, que Deus não vai receber seu culto, não. Puxa uma corda do seu carro, que vocês não andam com corda, mas então chama um guincho, paga o guincho, leva a família para a tua casa e dá um café para ele. Diz, meu irmão, vou te levar onde é que você mora? Não passe por ninguém precisando de ajuda e deixar para lá porque você está com pressa que vai para a igreja. Não. Faça como o bom samaritano. Porque os outros dois personagens também prestavam serviço a Deus. Mas não são referencial daqueles que vão entrar no céu. Agora, esse homem que nós lemos aqui, ele vivia desse jeito. Ele diz, a bênção do que ia perecendo vinha através da minha vida. Eu falava para os homens da minha cidade. Quando tinha alguma coisa para resolver, muito difícil, eles vinham perguntar para mim. Depois que eu falava, ninguém replicava, nada mais. Falei, como é que a gente não tinha pensado nisso? Era assim que as pessoas pensavam a respeito do que Jó dizia. Eles esperavam por mim ansiosamente, por me ouvir falar. Ele dispunha de linguagem, eles pensavam nos problemas da cidade. Eu fui para Goiânia pregar numa sala de aula, MPC, 8 minutos em cada sala de aula. Teve uma sala de aula que eu passei de 50 minutos falando, tocando essas músicas, com essa pegada filosófica, e o jovem tudo assim, ó. Aí veio o supervisor de ensino e falou, a gente está precisando disso aqui, eu vou reunir os professores para vocês falarem com ele. Tem diretor de escola querendo a sua participação. Vai à praça pública, vai à escola pública, vai às vias públicas, vai ser de Deus na tua cidade. Outro dia eu fiz uma pregação que me custou caro, inclusive, mas eu digo que as igrejas são a privatização do sagrado e a praça é a casa de Deus. É claro que eu exagerei com toda a licença poética, né? Porque o que a Bíblia diz da igreja é que a igreja é a plenitude daquele que completa todas as coisas. Onde a igreja estiver, nada pode faltar. Amém? A igreja é a plenitude daquele que completa todas as coisas. Mas a gente sabe que não é o caso, que pode não ser o caso, de alguns endereços, que é chamado de igreja. E o que eu quero dizer para você, o que acontece aqui é uma celebração daquilo que você vai viver no seu dia a dia. Ministro de louvor não é aqueles que tocam os instrumentos. Ministro de louvor a Deus é todo crente. Todo crente é ministro de louvor. Servo do Senhor é todo crente. Não existe crente sem ministério. Pergunte a Deus, Deus, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer de mim? E com relação à cidade, para você ter uma visão mais ampla do que é ser igreja, quando João chegou no céu, ele que nem os missionários, porque missionário quando vai para o campo fica aperreado, sabia? Missionário vai para a África, aí domingo à noite ele doido para ir para uma igreja. Imagina, o cara que faz parte de uma igreja que nem essa daqui, que essa orquestra linda tocando aqui, os irmãos ali, o cara faz um solo de guitarra, aquela coisa linda. Aí o missionário vai para a África, quando chega domingo à noite ele fica aperreado, meu Deus, onde é que tem uma igreja aqui? Mas que igreja? Não tem igreja aqui não, meu filho. Não tem igreja aqui não, se vire, meu filho. Seja crente aí mesmo, você e o pessoal. E você é doido para ir para a igreja, para ver o som, e olhar, e aquela coisa linda. E João, quando chegou no céu, ficou aperreado e começou a procurar uma igreja. Vão comigo. João chegou no céu e começou a procurar uma igreja. Procurou. Ele falou, não vi templo algum, mas vi uma praça. João viu uma praça. No meio da praça, um rio. De um lado e do outro do rio,
as árvores cujas folhas são para a cura das nações. Aliás, por falar em cura, só um parênteses. Eu de manhã estou tomando cloreto de magnésio, boto açafrão da terra, uma colher, uma pitadinha de pimenta do reino que potencializa não sei quantas vezes mais de 100, bato e bebo. Babosa, alecrim, capim-santo, cidreira, pariparoba, tudo isso eu estou plantando, fazendo uma roça da saúde. Estou apaixonado por um ministério chamado de permacultura. Como transformar a sua horta, o seu jardim numa horta e a floresta num pomar. A área verde. Vamos lá plantar um abacateiro. É R$5 um abacate em Alagoas. E o cara diz, só eu tenho. Vamos fazer isso. Vamos plantar hora para o Nobles e chamar os meninos para comer e dizer, isso aqui, meu filho, tem proteína na folha. Vamos aparecer na cidade criando alternativas. O menino chega lá na igreja comendo um biscoitinho. Eu digo, quanto foi isso, meu filho? Ele fala, foi R$3. Eu digo, pois ali tem um restaurante que é só 2 a comida e é uma delícia. Tem nutricionistas pagos para orientar os cozinheiros. Você devia ter ido. Vamos para lá comer. O meu desejo, eu quero viver assim, saindo nas ruas como um educador do céu. Eu acho que essa é a sua função na terra. Aliás, o livro de Romanos diz que você é mestre de crianças, instrutor de ignorantes, luz para os que andam em trevas. Lembra que o Jó está dizendo assim, eu escolhia para eles o caminho, quando eles não sabiam que decisão tomar. Eu escolhia para eles o caminho, quando eles não sabiam que decisão tomar. Tem muita gente, prefeito de cidade, que está precisando de um conselho de um crente. Aliás, o pastor Paulo Solonca conta uma história linda a esse respeito, de um prefeito, inclusive, da cidade de São Paulo. Tem prefeito de cidades, tem diretor de escola, tem delegado, querendo o conselho de um crente. De um crente. E você é crente. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é crente. Ele diz, o Jó diz, quando eu, guiado por sua luz, caminhava no meio das trevas. No meio das trevas você vai levando a luz. E onde a igreja chega, onde a luz chega, as trevas retrocedem. Assim é o seu viver no mundo. Eu quero que você volte a visitar esse texto, Jó 29. Leia com atenção. Estude o que é um homem na porta da cidade na época de Jó. É uma condição de magistrado. Mas essa também é a sua condição. Essa é a sua condição de servo de Deus. Você pode influenciar as pessoas à sua volta, as donas de casa, os senhores. Você pode abrir perspectivas. Você tem que pensar grande nesse sentido, não para você, mas para toda a sua comunidade, todos os que vivem à sua volta. Amém? Você tem responsabilidade com a sua cidade. Em Apocalipse, a gente está muito acostumado com a noiva do Cordeiro, a igreja, não é? E para nós presbiterianos, de preferência, que essa igreja seja toda presbiteriana. Os batistas que seja uma igreja batista. Finalmente todos serão a noiva do Cordeiro, a igreja batista. Só que a Bíblia diz que a noiva do Cordeiro que desce é uma cidade. É uma cidade. E não é batista, nem é presbiteriana. A cidade é quadrangular. Quadrangular. Cidade é quadrangular. Vai para cima, para baixo, para os lados, para todos se move em todas as direções. Essa é a cidade. Deus quer que você apareça nessa cidade aqui, agora.
dizendo que você tem esperança numa cidade onde não haverá choro, onde todos seremos plenos, completos, você será bonito e bonita, você não vai ser esse baixinho que você não aguenta mais ser que nem eu, você vai ser um cara inteligente, vai aprender a tocar violoncelo, violino, tocar teclado, entender as harmonias, os complexos, as coisas mais complexas, mais difíceis, você vai ser completo em Cristo Jesus. Só que isso já começou, meu irmão. Saia na sua cidade como uma pessoa absolutamente capaz, porque a Bíblia diz que você é perfeitamente habilitado para todas as coisas. Aquele que está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, está perfeitamente habilitado para fazer a vontade de Deus no mundo. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, queria orar. E queria chamar o Carlinhos aqui, tentar desafiar. Eu vou tentar plugar o violão aqui, para ver se eu dou conta de uma música aqui. Se eu não der, o Carlinho toca direito. Se eu plugar esse violão aqui. Eu tenho um grande sonho, uma cidade, o que me leva às ruas para cantar. Já viu? Está patente nua, na verdade eu sei, esta realidade vai passar. Descerá do céu uma cidade, enfim. Faz uma marchinha. Meio marcha rancheira, meio ciranda. Ajuda aí. Está patente nua, na verdade eu sei, esta realidade vai passar. Descerá do céu uma cidade, enfim. A felicidade virá pra ficar, pra morar com Deus nesta cidade. O Cristo que subiu nos prometeu, foi preparar. Peraí, agora vamos vocês, vamos aprender. Eu tenho um grande sonho, uma cidade, o que me leva às ruas pra cantar. Está patente nua, na verdade eu sei, esta realidade vai passar. Descerá do céu uma cidade, enfim, a felicidade virá pra ficar, pra morar com Deus nesta cidade. O Cristo que subiu nos prometeu, foi preparar. Agora vamos parar aí. Vê se é Apocalipse 22. Apocalipse 22. Jesus que prometeu que ia preparar lugar. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Agora a realidade é assim. João vê uma cidade que desce do céu e alguém diz para ele: olha, sabe aquele Jesus maravilhoso que prometeu que ia preparar lugar? O seu sonho não era subir para o céu para morar com Deus? A cidade desceu, Deus veio junto. Aí ele diz: olha, agora Deus vai habitar com eles. É 22? 21 e 22. Agora a morada de Deus é com os homens. Então essa música diz isso. Eu tenho um grande sonho, uma cidade, o que me leva às ruas para cantar. Está patente nua, na verdade eu sei, esta realidade vai passar. Descerá do céu uma cidade, enfim, ó, já pegou. A felicidade virá pra ficar, pra morar com Deus nesta cidade. O Cristo que subiu nos prometeu, foi preparar nosso lugar, descanso e paradeiro, destino de quem vive a suspirar. Espera por Jesus, nosso primeiro e último, que tudo em todos nós vai completar. Todo que tem sede, ouvindo a sua voz, vem juntar-se a nós, queremos celebrar aqui nesta cidade
irmãos e companheiros aguardam com saudade a cidade que virá. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por tuas promessas, Senhor, porque são verdadeiras. É a tua palavra que diz que em Cristo Jesus, todas as tuas promessas. Em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém. Obrigado, Deus, porque a morte não é mais uma ameaça, Senhor, para nós. A morte não pode nos parar, Senhor. Nós queremos ter a coragem daquele homem que diz: eu feria o perverso, eu arrancava das suas garras a vítima, o oprimido, Senhor, o injustiçado, Senhor. Para isso precisa de coragem, não se pode temer a morte, Senhor. Mas para aquele que tem a esperança de vida eterna, que não morre, e ainda que morra, viverá. Deus, nada pode parar quem não tem medo de morrer, Senhor. Livra-nos do medo de morrer, a ponto de nos impedir de fazer o que é justo, o que é bom e que te agrada. Deus, nós sabemos que Jó naquele momento estava doente, podre, o seu hálito era ruim, os seus melhores amigos não queriam chegar perto dele, Senhor. Ó Deus, mas ele diz: eu desejo muito, Senhor, ter saúde, que eu sei muito bem o que fazer se eu tiver saúde, Senhor. Eu quero voltar lá na praça, eu quero conversar com as pessoas, eu quero continuar sendo olhos para os cegos, Senhor, pés para o coxo, Senhor. Ó Deus, e nós temos pés, Senhor, nós temos olhos, Senhor. E a tua palavra diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Tem misericórdia de nós, que nós estamos inteiros, Senhor. Enquanto Jó estava podre, Senhor, morrendo, meu Deus, nós estamos inteiros, Senhor. Nós queremos agora sair, Senhor, para as nossas ruas, o nosso trabalho, o nosso lugar de viver no mundo, Senhor, cheio do teu Espírito para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém?